Querido, deixa eu te perguntar, qual é o peso da palavra de um homem de Deus? Eu estava aqui pensando comigo aqui a respeito da vida de Elias, um homem no qual Deus usava poderosamente naquele tempo. Muitos profetas naquele tempo foram comprados para falar aquilo que o rei Acabe e Jezabel queriam ouvir. Mas existia um profeta que andava na contramão. Existia um homem de Deus que andava na contramão. Então eu te pergunto, qual é o peso da palavra de um homem de Deus? Qual é o peso da palavra de um homem de Deus? A palavra de Deus diz que Deus honrava tanto a palavra de Elias, que Elias falou que não ia chover e não choveu. Elias, ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem e foi o sinal suficiente para Deus mandar chuva. A palavra de Deus diz também que os profetas se reuniram, mas só o Deus de Elias mandou fogo do céu. Sabe por quê? Porque Deus honrava a palavra de Elias. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Hoje, nesse tempo onde o mundo evangélico, o mundo gospel, um mundo que infelizmente existe muitas pessoas sérias, existe muitas pessoas que fazem o trabalho sério, mas infelizmente hoje o mundo gospel se tornou uma forma de fazer comércio, de fazer dinheiro. E eu fico preocupado porque muitos homens de Deus não entendem a responsabilidade que está sobre eles. E eu tenho uma pergunta para te fazer: quanto vale a palavra de um homem de Deus? Qual é o peso da palavra de um homem de Deus? Nesse tempo no qual onde está tudo atribulado, muitas pessoas estão pensando ao contrário daquilo que Deus quer que elas pensem. Qual é o peso da palavra de um homem de Deus? Será que às vezes nós não estamos andando na contramão daquilo que Deus tem para a nossa vida, não? É apenas uma reflexão. Eu gostaria que você refletisse sobre isso, pensasse sobre isso e se perguntasse também sobre esse tema. Qual é o peso da palavra de um homem de Deus? A palavra de Deus diz que no mundo a gente pode ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. Jesus chama aquele jovem rico e fala para ele: vende tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. Jesus não estava dizendo para ele que o problema não estava na sua riqueza, não. Muito pelo contrário, não tinha dificuldade nenhuma na riqueza dele, tinha dificuldade com o coração dele, porque aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Então, o coração daquele jovem rico estava nas riquezas dele. Então eu te pergunto, qual é o peso da palavra de um homem de Deus? Aonde está o seu coração? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, no nome de Jesus.